Muito bem, turma. O assunto de hoje é retopologia e eu não vou entrar aqui em detalhes dos fundamentos porque a gente já falou em sala de aula, né? Então aqui esse material serve mesmo para auxiliar vocês na parte técnica, que são muitos detalhes, são vários passos aqui para a gente poder trabalhar dentro do Blender para fazer a retopologia. Então vocês estão vendo aqui um modelo que eu criei agora há pouco de uma cabeça. Ela não, na tela não está distorcida, a cabeça é assim mesmo, eu fiz propositalmente, porque eu vou aproveitar e fazer um personagem, e ele é todo distorcido, comprido, né? Ele tem esse design mesmo. Claro que eu preciso ajustar, mas eu vou aproveitar essa cabeça aqui então para a gente começar a entender o processo da retopologia. Tá? Então, para a gente começar a fazer a retopologia, a gente precisa pelo menos de um polígono inicial aí, né? Um polígono vai ter que aparecer para a gente aí. Então, eu vou adicionar este polígono aqui, vou colocar aqui em Mesh, Plane, pronto. Temos aí o polígono. Muita gente gosta de já sair mudando a posição desse polígono e depois aplicar as transformações aqui pressionando o Ctrl A e aí vem aqui All Transform. Tá certo, não tem problema nenhum. Mas eu gosto sempre de falar da maneira que eu também gosto de trabalhar. Eu já gosto de trabalhar no modo de edição. Então eu venho aqui, já coloco, vejo ele na lateral, coloco este polígono mais para frente, essa face já mais para frente, e até mesmo já posiciono, vou colocar aqui no modo transparente, para que a gente possa selecionar o vértice que está na frente, o vértice que está atrás também. Então, eu já coloco aqui na posição onde eu vou iniciar o primeiro conjunto de polígonos, né? Então, vou colocar bem aqui no cantinho e pronto. Já posicionei. Como a gente vai trabalhar com simetria, é um modelo simétrico, então eu também já vou ajustar na visão frontal, e na lateral dele eu vou trabalhar apenas para ele cobrir, né, nesse início só o cantinho aqui do nariz. E nesse outro lado, que eu vou fazer o lado esquerdo da face do modelo, por uma questão já de costume, que é um padrão em muitas ferramentas, quando a gente coloca uma imagem de referência para a gente poder fazer a modelagem, né? Então eu vou colocar agora esses dois vértices que vocês estão vendo aqui que eu selecionei, colocar eles no centro. Então no Blender é muito simples, que o Blender apresenta para a gente, através da matriz de transformação, a posição onde estão esses vértices, né? Então você coloca aqui no X valor em 0 e ele já centraliza para a gente, facilitando depois na hora que a gente for colocar o mirror para que ele possa fazer dos dois lados ao mesmo tempo. Então é por esse motivo que eu estou colocando já no 0. Tá? Bom, vocês estão vendo aí, a gente aparece a face, né? Porém, a gente tem que fazer alguns ajustes aí. Uma outra coisa que é importante nesses ajustes é travar a seleção do nosso modelo de referência, que é onde a gente vai buscar o nosso volume, né? Como a retopologia mesmo diz, né? Retopologia. Então, aqui, gente, eu já tenho uma topologia, que é este modelo, que está muito pesado. Eu não quero ficar selecionando o meu modelo, que está pesado, porque ele está aí. Eu posso selecionar a qualquer momento, principalmente quando estou no modo objeto, enfim, acabo fazendo a seleção dele. Para você não correr este risco, eu aconselho vocês travarem a seleção. E para fazer travar essa seleção, você precisa clicar aqui em cima no filtro e acionar os selecionáveis, né? Que esse botãozinho que está bem aqui, ó, a gente clica nele e aí aparece para a gente aquilo que está selecionável e aquilo que não está selecionável. Então, quando eu clico, fica só uma linha de uma setinha, mostra para a gente que ele não está selecionável. Então, por mais que eu tente selecionar ele aqui agora, eu não consigo. Isso acaba facilitando na hora que eu estou fazendo a retopologia, tá? Então, primeira coisa, primeiro passo nosso aí foi colocar uma face e agora a gente travou a seleção da base onde a gente vai buscar o volume do nosso modelo. Com base agora, então, nesse plano que a gente está criando agora, a gente precisa fazer algumas alterações também para que facilite a nossa vida. Por exemplo, a cor desse polígono, desses polígonos que vão sendo criados. Se eu deixar ele cinza, assim, da mesma cor que está no fundo, ele não destaca. Então aqui eu aconselho vocês entrarem aqui nas propriedades do objeto e alterar esta cor
né? A gente vai então colocar aqui a cor desse objeto, a gente vai deixar numa cor que destaque bastante. Você escolhe a cor, se vai ser verde, vai ser azul, não importa. Ó. Então eu estou escolhendo aqui uma cor azul, pode ser um azul até um pouquinho mais claro, não importa qual é a cor que você vai utilizar aí. O importante é que você escolha uma cor que para você se destaca bastante, né? Pode ser um roxo, pode ser um azul, um vermelho, não importa. Eu vou escolher essa cor aqui que para mim é agradável trabalhar. Muito bem, muitos de vocês talvez tenham colocado, mas ela não está aparecendo a cor para você. Aí você fala, mas o que acontece que a cor não aparece para mim? Bom, aqui em cima vocês podem clicar, vocês vão ver que o meu já está em Object. Provavelmente no padrão do Blender de vocês está em Material. Se você vem aqui em Shading, Viewport Shading, vocês vão ver que no de vocês tá aqui em Color mostrando Material. Aí não vai funcionar mesmo. Então mude para Object. Como eu estava fazendo algo agora há pouco aqui, eu já tive que fazer essa mudança, ele carregou essa alteração. Mas provavelmente o de vocês não vai estar com essa alteração e vocês vão ter que fazer, tá bom? Muito bem, então já temos aí uma cor destaque para a gente poder trabalhar. Agora a gente começa a fazer algumas outras alterações para que eu tire proveito do modelo que está aí no fundo, que seria o volume desse modelo. E para que a gente possa ter o volume do modelo, para a gente não ficar se preocupando com o volume apenas com a topologia, por isso que é o nome, a gente vai fazer a retopologia disso, eu tenho que ativar aqui a função do Snap. Então eu vou colocar aqui, ó, Snap, Shift Tab, né, que vocês podem também utilizar aqui o atalho, e aqui vocês vão colocar também uma função, quando você cria, né, que é a projeção individual que você pode colocar para que ele possa alinhar. Mas para isso, ó, vocês vão colocar a opção de face, tá? E aqui você vai fazer ela ir pela projeção da face. Então eu vou clicar aqui, ó. Tá? Não só em face, mas eu vou colocar Face Project. Isso vai me ajudar muito na hora que eu estiver trabalhando aqui, tá? Então, ó, liguei aqui, tem um ícone de imã, né? E aí eu vou colocar aqui. As versões anteriores do Blender, eu não sei qual versão que vocês estão, aí vai aparecer aqui Project, Individual Elements, aí é a mesma coisa, vocês podem clicar aqui, experimentem o outro também. Eu gosto de utilizar mais ainda esse daqui, porque ele me dá mesmo uma ideia mesmo de fazer o trabalho com a retopologia, então eu gosto de utilizar essa daqui. Acho que é questão de vocês experimentarem, né? Muitos perguntam se eu tenho que colocar aqui, fazer alteração, Center, Median, Active. Eu ponho nesse primeiro modo padrão mesmo, que é o Closed, e ele funciona muito bem. Mas vocês podem experimentar outras funções aí, tá? Vocês podem colocar aqui para que ele possa alinhar e travar, né? Sempre seguir. É algo que eu peço para que vocês até... eu tenho minha função, já que eu ligo aqui, funciona muito bem, mas eu gosto que vocês experimentem também para entender a função, porque muitas vezes vocês, principalmente agora que vocês estão vendo esse vídeo aqui, e é o que a maioria acaba fazendo, eu vou clicar porque o professor está pedindo para clicar, sei lá por quê. Então, para não cair nessa, eu peço para que vocês experimentem, para vocês entenderem o porquê que vocês estão clicando ali. Tá? Não só eu explicando. Eu sei que já expliquei em aula algumas coisas, mas como agora a gente está indo num lado mais técnico, né? Mais ferramenta, então é importante vocês ficarem atentos a alguns detalhes aí para que vocês tenham um pouco mais de conforto para fazer a retopologia, porque eu não conheço ninguém que fala, nossa, chegou a hora da retopologia, que delícia, né? Então é um momento, às vezes, um pouquinho chato, então, para ficar menos chato, a gente começa a trabalhar aqui de uma forma mais confortável possível, tá? Muito bem. Outra coisa que é legal também é a gente adicionar aqui uma outra função para que ele comece a colar, né? Ele não está colando ainda porque eu preciso entrar aqui no modo de seleção de vértices, né? E começar a movimentar. Conforme eu começo a movimentar, olha que bacana, olha, já começa a
conectar ali, ó, tá vendo? Que bacana, ó, já começa a conectar. Mas ele começa a se esconder um pouco dentro das faces. Então você vai colocar nessa opção, aproveitando que eu entrei aqui nas propriedades do objeto, vocês vão colocar também a função in front. Pronto. Quando você coloca nessa função in front, ele sempre vai ficar à frente, porque nem sempre você vai conseguir acompanhar as curvas, né? A face não vai conseguir acompanhar as curvas, e às vezes a curva acaba, do modelo que está aí atrás, acaba cobrindo parte da face, e isso fica difícil da gente visualizar, tá? Então é por isso que eu peço para que vocês fiquem atentos aí a ligar essa função in front para não ficar perturbando vocês aí. Tá? Muito bem, aí já colocamos aqui essa função. Vamos colocar também uma outra função, e essa função que a gente vai colocar aqui é um modificador. Esse modificador que eu vou trazer aqui para vocês, ele é super importante para que a gente possa trabalhar. Vocês estão vendo que o ícone aqui até parece com o snap que eu ativei ali em cima, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o shrink wrap para que a gente possa trabalhar ele e conectando. Mais uma coisa que a gente falou bastante em aula, que às vezes você vai sentir a necessidade de desabilitar e habilitar. Então, fazendo aqui uma revisão rápida, né? Onde eu habilito e onde eu desabilito. É aqui, ó, eu habilito e desabilito, tá? Bom, e aí, Muzar, como é que eu não estou vendo diferença nenhuma? Você não está vendo diferença nenhuma porque não tem uma target aqui, né? Então, a target aqui é o nosso objeto que está aqui no fundo, né? Mas, Muzar, não consigo selecionar. Sim, você não consegue fazer a seleção porque ele está travado. Agora sim, ó, fiz a seleção, trava novamente ali. Agora você vai movimentar aqui, ó, os vértices, você vai ver que ele vai sempre acompanhar. Olha a projeção dele, onde é que ele está ali, ó, tá vendo? Ó? Tá bem ali, ó, tá? Então isso já ajuda bastante nesse processo. Bom, uma outra coisa também que é importante vocês colocarem aqui, né? Como eu já falei, né? Aqui no Viewport Display, né? Que a gente mudou a cor, né? E a gente colocou aqui em front também, isso já ajudou bastante. A gente tem que colocar um outro modificador, voltando aqui nos modificadores, que é o mirror. Para tudo que eu fizer de um lado, o outro lado também poder acompanhar. Então eu vou adicionar mais um modificadorzinho aqui. E esse modificador que eu vou adicionar é o mirror. Pronto. E não esqueçam de ligar o clipping, para que ele entenda o meio do objeto. Ele entenda como um objeto só, e não dois objetos e de um lado instanciando esse outro lado. Não, ele entenda que aqui é o meio. Então, eu não vou conseguir pegar esse vértice aqui, ó, por mais que eu esteja empurrando ele para os lados, ele não vai. Ele entende que aqui é o meio, né? Então, aqui fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Pronto. Com essas funções aqui, já ajuda bastante para a gente poder trabalhar. Eu gosto de colocar aqui também para as faces, né? Aí eu gosto de selecionar aqui no modo objeto, eu gosto de trabalhar com Shade Smooth. Ele deixa um pouquinho mais suavizado essa visualização, dá um pouquinho também mais de um visual um pouco mais bacana para que a gente possa trabalhar fazendo diversos vértices e não fica aquela coisa poluída, né? Mas isso é uma preferência de cada um. Tem gente que gosta, tem gente que gosta de ver mesmo as arestas ali. Enfim, eu gosto de ver assim e ligar também as edges para que eu possa visualizando depois. Mas aqui já no modo de edição, é fato que você vai conseguir visualizar, tá? Então, muito bem, aqui a gente já começa. Bom, para que a gente possa também criar novas faces aqui, você pode selecionar aqui, por exemplo, desculpa, peraí que eu acabei clicando fora aqui. Você pode selecionar as edges aqui, né? E fazer as extrusões, né? Conforme você vai fazendo as extrusões, ela já vai conectando ali, colocando cada uma delas ali na função. É importante que você sempre esteja na vista correta ali, né? Para ele poder fazendo cada uma dessas extrusões que você está fazendo. Então, mais uma vez, eu posso extrudar, aqui a extrusão de edges, né? Então, você seleciona a edge ali, então ela vai criando cada uma delas ali em cima do que você está fazendo, tá? Deixa eu colocar aqui o mirror e deixar tudo ativo aqui para que a gente possa ir visualizando o que a gente está fazendo aqui, né?
Isso é legal porque te dá uma visibilidade daquilo que você está criando, né? Então, eu vou adicionando edges e vou criando novas faces. Essa é uma maneira bem bacana para a gente poder trabalhar. Pode selecionar dois vértices ao mesmo tempo e fazer a extrusão, também ele vai criar. E uma outra maneira que a gente tem é utilizando o Ctrl clique com o botão da direita. Então eu tenho aqui dois vértices selecionados e aí o Ctrl clique ele vai fazer com que ele crie uma nova face, né? E isso ajuda bastante para quando a gente vai criando, né, um vértice atrás do outro, aí isso ajuda bastante, tá? Muito bem. Então, uma forma prática da gente fazer deixa eu dar um exemplo aqui, né, com o Ctrl clique. Eu vou utilizar dois vértices mesmo, né? Então, voltando, ó, dois vértices eu consigo fazer aqui a extrusão, vou dar Ctrl Z, ou então Ctrl clique com o botão da direita, ó. Então você vai fazendo. Eu não estou fazendo da maneira correta, só estou dando um exemplo, tá? Que é bem bacana, que você vai clicando com o botão da direita e ele vai fazendo para você várias faces aí. Então essa aqui é uma maneira da gente ir criando várias faces aí em sequência. Eu gosto bastante, tá? Uma outra coisa bacana que você pode fazer em outro canto, se você tirar a seleção, ó, A duas vezes, tirei a seleção, não tem nada selecionado, quero fazer uma face aqui, por exemplo, né? E aí você pode utilizar também aqui, ó. Ele vai criar, por exemplo, aqui uma facezinha, né? Eu fiz besteira aqui, mas só você selecionar as duas ao mesmo tempo, ó. De novo, um Ctrl clique botão da direita e ele vai criar um outro conjunto. Eu gosto bastante desse método aqui, para mim facilita bastante. Muita gente gosta de selecionar uma edge, duplicar e continuar em outro lugar. Mas enfim, eu vou fazer dessa forma. Bom, espero que vocês tenham entendido aí a parte mais técnica de como a gente começa a criar. E aí eu vou entrar aqui nessa parte dos edge loops, né? Então, para eu poder fazer esses edge loops, então, como eu falei, primeiro eu vou fazer um edge loop ao redor dos olhos, né? Então, eu vou criar aqui, ó, selecionei dois vértices ao mesmo tempo, Shift com um botão Ctrl, o botão da direita, ó, eu criei, né? Para quem usa Mac, vai utilizar o Command botão da direita, tá? E aí, eu vou ajustar aqui, ó, fazendo esses dois iniciais aqui, ó, tá vendo? Crio esses dois aqui. E aqui eu posso já começar a criar ao redor dos olhos. Eu recomendo não fazer tantos vértices aqui, eu sei que dá vontade de fazer um monte aqui, né? Mas tomem bastante cuidado, porque senão quanto mais vértices, mais faces vocês colocarem aqui ao redor, mais difícil vai ser controlar. Então, eu vou criando aqui, ó, só com um cliquezinho, o botão da direita com o Ctrl, né? Ó. Aí você cria o primeiro. Eu gosto de ir fazendo ajustes para fazer aqui ao redor dos olhos, né? Então, de novo, seleciono os dois ao mesmo tempo, vou fazer novamente, ó. E é sempre importante, se você tiver assim uma vista que não esteja em frente à área que você deseja fazer, ele vai começar a afundar, colocar em outros lugares esses vértices. Isso é muito ruim. Tá? Então eu vou ajustando aqui, ó, quero fazer uma curva que dê a volta toda aqui. Então, de novo, ó, esqueci de selecionar os dois ao mesmo tempo, senão aí fica difícil, né? Agora, os dois selecionados ao mesmo tempo, ó, vou fazendo esta curva. Tá? Depois você pode, ó, tá vendo que ele projetou lá na frente? Isso é normal porque o tamanho daquela face é tão grande que acaba passando do volume aqui dessa área, né? E aí não tem problema nenhum você ir ajustando. Por isso que eu gosto de ir ajustando e criando a face. Eu sei que isso talvez às vezes dá um pouquinho mais de trabalho para alguns, mas como eu falei, vocês vão da maneira que vocês acharem mais fácil, tá? Então eu vou criar mais um aqui, lembrando que eu estou sempre olhando aqui em frente. Vou criar outro aqui. E aqui, se você quiser fazer o último, né? Importante que você pode selecionar Edge aqui, por exemplo, com a tecla F você fecha. Ó. Eu fiz aqui um Edge Loop ao redor dos olhos, né? Então ele já está todo conectadinho aqui, aí o resto é questão de ajuste mesmo aqui ao redor dos olhos. Então eu vou fazendo aqui ao redor dos olhos. Eu gosto de fazer lá um pouquinho até grande, porque depois a gente pode ir cortando e ajustando, né? Pronto, olha aí. Fiz aqui um edge loop que envolve apenas a região
de cada olho. Então, onde está esse edge loop? Ó, vamos lá, lembra que eu vou selecionar aqui, ó, um conjuntinho de faces, né? Ó, estão vendo? Ó, isso aqui é um edge loop, tá? Então ele fechou esse edge loop. Agora eu vou fazer um outro edge loop que vai ao redor dos dois olhos. E para a gente fazer este, eu posso selecionar um conjunto mesmo aqui, ó, de edges, tá? Então eu posso selecionar um conjuntinho aqui, posso, por exemplo, começar aqui e dando a volta toda até chegar aqui, né? E vou selecionar essas duas áreas aqui, para poder fazer extrusão. Mas como assim? Vou fazer uma extrusão, vai tudo ao mesmo tempo? Ó. Você pode criar essa extrusão com a ferramenta do Scale, ó, ele vai desenvolver essa. Cuidado para não deixar passar essas duas áreas aqui. Eu normalmente faço só um pouquinho e ajusto esse início aqui para ele não ficar grudando lá do outro lado. Ó. Então é só nesse começo aqui que eu faço dessa forma. E aí você vai afastando e olha aí, a gente vai criando essa parte inicial aqui da região dos olhos. Ó. Muito bem, ó. Já tenho aí a região ao redor dos olhos que envolve dois edge loops, vejam. Ó. Agora eu tenho o edge loop apenas da região de um olho e agora eu tenho um edge loop que envolve a região dos dois olhos, como se fosse um óculos, né? Bom, e aí, gente, para poder criarmos aqui uma nova estrutura que seria a região da boca, eu vou utilizar aqui não esqueçam de estar com o modo seleção de vértice ativo, né? E aí vocês vão segurar o Ctrl com o clique com o botão da direita do mouse. Então, ó, fiz aqui dois, que depois eu vou juntar. Deixo os dois selecionados, Ctrl, clique com o botão da direita do mouse, você criou uma nova face. Esses outros dois vértices, ó, eu posso já, como o clipping está ativo, ó, eu já posso juntar, ele é o meio. E aí eu vou fazendo ao redor da boca agora. Então eu posso fazer primeiro ao redor do lábio. Eu gosto mesmo de fazer, eu até exagero aqui nas facilidades, né, da retopologia. Eu gosto mesmo de fazer uma estrutura grande aqui, ó, ao redor da boca. É bem simples mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Parece que não faz muito sentido porque, ó, ela atravessa, né? Mas não tem problema, porque depois eu posso criar vértices ao meio disso, igual a gente fez aqui, né? Então eu vou demonstrar aqui para vocês rapidamente, ó. Eu venho aqui, ó, tem os dois selecionados, o Ctrl com o botão da direita, né? E aí eu vou criando aqui essa estrutura inicial. Ó. Então eu já vou fazendo, deixa eu só ajustar aqui, eu vou fazer com poucos polígonos para ficar bem simples para vocês entenderem. Depois a gente pode acrescentar mais. Conforme a gente juntando os edge loops, vocês vão ver, ou vai tirar, ou vai colocar de um lado do outro. Isso é fato. Por isso que eu gosto de fazer com poucos polígonos, que isso acaba facilitando bastante. Eu só acrescento, eu não tenho que ficar retirando polígonos, né? E fica mais fácil depois eu só criando edge loops. Então veja, ó, ao invés de eu criar uma camada de edge loop, depois outra camada de edge loop, outra terceira, não, eu faço uma só, depois eu só dou Ctrl R, né? Muito mais fácil. Então, ó, os dois selecionados aqui, botão da direita, eu vou colocar bem aqui no cantinho, já vou direcionar lá para baixo, ó. Os dois selecionados ao mesmo tempo, botãozinho da direita ali com o Ctrl. Agora eu faço uma região de como se fosse um trapézio mesmo aqui para a gente poder fazer a curva, né? E aqui a gente ajusta, tá? Esses vértices aqui a gente vai ajustar depois. Eu vou ter que acrescentar mais aqui também, tá? Então, ó, dois selecionados ao mesmo tempo. Vou dar mais uma vez um clique. Ajusto aqui para ficar igual lá de cima. Deixa ele grandão mesmo, não tem problema. Ó. Atravessando os lábios aqui ao redor dos lábios, tá? Selecionei os dois vértices ao mesmo tempo. Ctrl mais uma vez, depois Ctrl mais uma vez. Esse daqui, o último, eu não tenho problema nenhum, porque é só juntar ali com o meio. Pronto, pouquíssimos polígonos eu fiz aqui ao redor da boca. Vocês vão falar, nossa, mas não tem detalhe nenhum aí, não tem problema. Olha que bacana. Eu venho agora, Ctrl R, depois outro Ctrl R aqui. E olha o volume, começa a sair ali, ó. Vou dar mais um.
Eu não vou colocar um monte agora de uma vez, né? Mas é só para vocês terem uma ideia que o volume vai acontecer. Não precisa ficar desesperado, né? Vocês precisam colocar um monte de coisa aqui já. Não precisa, né? Ah, preciso colocar mais um aqui. Tá bom, coloca mais um. Esse você colocou em cima, coloca embaixo também, ó. Colocou em cima, coloca embaixo também. Olha como é simples, ó. Eu já fiz essa estrutura, tá vendo? Então agora, pessoal, eu vou criar vários edge loops, eu vou fazer ao redor aqui do nariz, vou subir aqui, fazer as conexões, fazer da orelha, fazer ao redor aqui da face toda, e eu vou acelerar o vídeo aqui para ficar um vídeo mais curto, né? Porque a gente já está com um vídeo longo aqui para poder chegar até aqui e fazer essas explicações básicas que eu fiz aqui com vocês até o momento. Tudo bem? Então vou acelerar o vídeo e a gente mostra para vocês depois como é que ficou as estruturas de edge loop simples ainda dentro desse modelo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, é isso. Finalizei aqui a retopologia. É importante que vocês vejam que não tem todos os detalhes ali, mas a partir do momento que você começa a colocar outros deformadores, como por exemplo, eu posso colocar aqui pode ser um multi-resolution, até mesmo um subdivision surface, né? Porque a ideia é que você possa levar na sequência esse modelo para evoluir nos detalhes agora, né? Então você pode trabalhar ainda com a escultura digital para fazer o normal map, para poder encaixar aqui depois, né? Então o modelo tá assim, né? Deixa eu colocar um shade smooth aqui nele, né? O modelo tá assim, claro, né? Vou desabilitar a visualização no modelo lá, claro que você, até com uns errinhos aqui precisa até ajustar. Mas você percebe que agora já é possível um modelo funcional, o qual a gente consegue agora trabalhar, né? Colocar mais, fazer detalhes ali com o modelo, né? Então aqui, peraí, deixa eu só juntar aqui que o clipping, né? A subdivisão de superfície ali acabou separando essas duas áreas aí, mas aqui é super fácil, porque tem o clipping, né? Ativo aí, então é facinho de resolver. Então, agora a gente pode voltar, né, para a escultura digital, aí a gente pode fazer pescoço, fazer tudo direitinho, ou até mesmo conectar no personagem, né? E aqui o que eu gosto de fazer é trazer agora para o Multi-Resolution, fazer bastante polígonos, aí eu começo a colocar detalhes mesmo, e aí eu encaixo através de Normal Map aqui. É claro que ainda carece de fazer ajustes, aqui principalmente na região aqui do nariz, né? O vinco aqui que eu estava fazendo, então trazer mais edge loops para cá, né? Então dá ainda para evoluir. E outra, né? Eu gosto muito de colocar a região dos olhos aqui, fazer a pálpebra. Então, como eu falei em aula, né? Os olhos, é interessante você colocar uma esfera aqui, dar o formato do olho, e aí você deixa em malha separada e aí você vai fazendo a pálpebra, tá? Mas aqui era mais para mostrar para vocês como é
esse desenvolvimento mais técnico, né, da retopologia. E é isso, termino por aqui o vídeo. Espero que vocês tenham, esse vídeo tenha ajudado vocês a sanar as dúvidas, e qualquer coisa vocês podem me procurar.